mais variadas partes do mundo surgem os protagonistas do espetáculo olímpico. Junto com suas culturas, suas bandeiras e sua garra, eles trazem o triunfo do esporte em cada um de seus movimentos. O palco, pronto para recebê-los, aponta para um trabalho de 8 anos, o período que cada cidade sede dos Jogos Olímpicos tem para se preparar. Os Jogos duram apenas algumas semanas, mas deixam legados culturais, políticos, ambientais e sociais incontáveis no tempo. Quando os Jogos Olímpicos terminam, restam consequências positivas, mas também negativas. Esses legados são tão importantes quanto as próprias competições, porque interferem no dia a dia da cidade sede. Cada vez que uma cidade se candidata a receber os Jogos, as melhorias que eles podem trazer são tidas como critérios de seleção. Nesse programa, o professor Lamartine Pereira da Costa, organizador do Atlas do Esporte no Brasil, analisa os legados dos mega-eventos esportivos. De que maneira as cidades sede se organizam para recebê-los? Uma cidade se organiza muito antes dela poder preparar. Por quê? Porque existe o que se chama bidding, né? É uma espécie de leilão, onde as cidades comparecem com suas propostas de sediar os Jogos. Então é um ciclo muito grande. O ciclo mesmo, desde que ela é escolhida até chegar aos Jogos, é de 8 anos, depois que ela é escolhida. Mas antes disso, as cidades se organizam por conta delas mesmas para se apresentarem. Esse leilão, bidding, né, ou seleção, não importa como é que a gente vai tratar esse nome, ele é feito de acordo com padrões que são estipulados pelo Comitê Olímpico Internacional. Esses padrões são de meio ambiente, de legados, os legados que a sociedade local vai ter em função desses jogos, aspectos financeiros, se os governos estão se entendendo para que possam financiar os jogos e não haver um retrocesso. Já aconteceu em Atenas esse retrocesso e apavorou todo mundo, né? Então agora se exigem garantias financeiras que as coisas vão ocorrer. Esses desentendimentos são dentro do próprio local? Sim, quando uma cidade se prepara para ser candidata. Essa candidatura, ela passa por várias fases. Os projetos são examinados devido à possibilidade de cumprir os padrões que o Comitê Olímpico Internacional estabelece para a escolha da cidade-sede dos Jogos. A partir daí, mais um ano se passa, então é escolhido finalmente a cidade por eleição dos membros do Comitê Olímpico Internacional que se reúnem numa determinada localidade. Esses projetos são apresentados, já examinados quanto às suas propostas, que cada cidade apresenta uma proposta diferente. Então é escolhida a cidade-sede. A partir dali tem 8 anos para preparar os Jogos. E as mudanças infraestruturais que são necessárias, tem algum apoio financeiro para que elas sejam realizadas? Sim, os Jogos Olímpicos pertencem legalmente ao Comitê Olímpico Internacional. E existe uma questão jurídica de direito. Eles têm um direito dos Jogos. Quer dizer, a cidade sede, o país receptor, ele dirige os Jogos, mas os direitos pertencem ao Comitê Olímpico Internacional. E esses direitos implicam no Comitê Olímpico Internacional financiar parte das despesas da cidade sede. A tradição e há um contrato e logo que a cidade sede é escolhida é repassado uma soma de $1 bilhão e são os direitos que são repassados à cidade para as suas obras. Que tipo de aportes financeiros que os Jogos Olímpicos ou os outros mega eventos esportivos podem trazer? É uma questão que eu classificaria de fundamental, porque nas regras do comitê
Hoje está imposto que o que serão examinados são os legados para a cidade. O que é legado? É o que fica para ser usufruído pela população local. Se não há muitos legados, essa cidade perde pontos. É escolhida a cidade cujos legados são os mais importantes para a população. Senão, os Jogos Olímpicos seriam um custo fabuloso sem retorno para quem emprega. Apenas momentâneo. Apenas momentâneo, não valeria a pena. Então, esses legados são examinados e, a partir daí, a cidade fica comprometida a executar aqueles legados e, portanto, ela tem meios de procurar outros aportes financeiros. Por exemplo, se eu vou construir... Tem um exemplo aqui de Porto Alegre, que é o estádio para a Copa do Mundo de 2014. A FIFA, que é dona da Copa, né? Ela não tem os mesmos critérios do Comitê Olímpico Internacional. Ela apenas examina a instalação esportiva, ou seja, o estádio onde vai ocorrer os Jogos. Mas uma cidade que se envolve com uma Copa do Mundo, se ela adotasse os critérios do Comitê Olímpico Internacional, ela examinaria esse estádio de uma maneira que pudesse reverter para benefício da população local. Então, nesse particular, as Copas do Mundo estão seguindo uma filosofia, uma orientação já das experiências dos Jogos Olímpicos. E a proposta de Porto Alegre é de uma arena multiuso que envolve hotéis e shopping centers e outros centros de entretenimento como teatros, cinemas, etc. Com isso, o estádio não é mais o estádio, ele é um grande centro que ele ofere rendas. Se ele ofere rendas, então o financiamento fica mais fácil de ser colocado. Ou seja, para a cidade é um grande negócio, porque o aporte financeiro virá do particular. É o caso de Porto Alegre com o seu estádio para 2014. Já existem entidades estrangeiras que se ofereceram para financiar o novo estádio da cidade. Isso tem se observado nas obras que foram feitas para abrigar o PAN de 2007? Eu diria que o PAN não é um bom exemplo, se bem que o PAN é um pouco diferente, porque nós não tínhamos uma tradição de fazer mega eventos e houve um estilo brasileiro. O PAN é como Brasília, se faz e depois vê como é que fica. E deu certo Brasília, né? Está com quase 2 milhões de habitantes e empurrou o desenvolvimento nacional para o interior. Esse é o legado de Brasília. Mas na época que foi inaugurado, havia uma grande discussão se valeria a pena ou não, porque era uma cidade no meio do deserto. O Comitê Olímpico Internacional, ele não está interessado em criar Brasílias. Ele está interessado que uma coisa seja planejada como legado. É uma espécie de imposição de quem dá $1 bilhão e quer o melhor resultado. Para os países e as cidades, isso é absolutamente ótimo, porque a população fica satisfeita, a cidade às vezes ganha, por exemplo, um grande sistema de transporte, como houve em Atenas. Londres, em 2012, também está muito satisfeito, terá um aeroporto novo, vai ter parte da cidade renovada, que é uma reivindicação muito antiga. É uma cidade emblemática no mundo, né? Londres é uma cidade fantástica do ponto de vista de imagem e ganhará um reforço a essa imagem. Então, tudo isso somado é o que se chama legado.